haters. O que são e qual é o problema desse pessoal que se amarra em aporrinhar a vida de quem cria conteúdo ou até mesmo pessoas normais que são consumidoras de rede social. Então vamos falar um pouquinho aí dessa galera. Se você está começando a criar conteúdo aí como eu, deve lembrar que os haters são normais na vida do criador. Mesmo que você seja um criador que pratique o bem todo dia, por exemplo, dando dinheiro a pessoas mais necessitadas, sempre vai ter alguém para te criticar. Vale mencionar também que até Jesus tinha os seus haters, e olha que ele veio para salvar a humanidade. Mesmo assim, se até Jesus não agradou a todos, quem é você na fila do pão? Então, como eu falei, hater é normal, eles sempre vão aparecer aí. E se você tem medo dessa galera, então criar conteúdo não é para você. Independente, como eu falei, de você estar praticando bem, seu conteúdo ser saudável ou qualquer coisa parecida, sempre vai ter alguém para criticar. Então você deve levar esse tipo de coisa como é totalmente normal e perder esse medo. Beleza, agora vamos falar daquele hater extremo, que é aquele que persegue, que é aquele que fala que vai processar, é aquele que xinga, manda ameaça. Aí as coisas já estão um pouco acima do patamar. Você deve simplesmente abrir um boletim de ocorrência contra essa pessoa, independente de que tipo de ameaça ele fizer, você deve abrir um BO. Mas isso é um caso só que ocorre em extremismo, raramente acontece, mas se acontecer, você deve criar um boletim de ocorrência. Se você faz um boletim de ocorrência, você já está provando que você é o inocente da história. Aí, se caso a perseguição persistir, aí você coleta provas e tal, aquela coisa toda, e deixa abrir um processo em si para esse cara ser punido, essa pessoa. Não é, infelizmente as coisas são demoradas, né? Mas esse é o jeito certo de fazer as coisas. Mas e aí, quando a pessoa ameaça o criador ou a pessoa de processar ela? Primeiramente, a pessoa que vai processar, ela tem que entender que isso é uma atitude totalmente boba, de diminuir ela mesma, ou seja, porra, eu vou processar porque a opinião do cara é diferente da minha. Aí vai querer meter processo, mas não é simplesmente assim, eu vou te processar e no outro dia, pá, você tá pagando indenização, o cara tá te pagando indenização. Não é assim. Felizmente, para esse um processo ser legal, no caso ser correto, a pessoa, mesmo que ela use defensoria pública, ela vai ter um gasto mínimo de 600 a 1.200 reais só para tentar te colocar na justiça. Mas aí que tá, sempre vai ter um gasto, então hora ou outra ela vai pensar que aquilo não vai valer a pena, cara. E outra, existe grandes chances de você ganhar o processo caso você realmente seja inocente. Se você não apontou nome, se você não expôs, se você não difamou nem nada parecido, as chances de você sair vencedor do processo é muito grande. Então uma pessoa que vai tentar nessa ideia de processar, 90%, 95% dessas pessoas é só latido, é só arranque e é só para meter medo. Como eu falei, né, você não precisa ter medo dessas pessoas, a não ser que de repente a perseguição seja muito chata a ponto de você fazer boletim de ocorrência. E como eu falei, as chances de processo são bem pequenininhas mesmo, e futuramente eu vou fazer um vídeo sobre esse tipo de procedimento aí para você, beleza? Por último, tem aquele cara que se amarra em xingar, chama o cara, xinga a mãe daquele jeito lá, manda isso e aquilo e tal. Esses caras, infelizmente, como eu falei, né, são pessoas desocupadas e você tem que manter mesmo a calma, postura. É assim mesmo, cara. Em todo lugar vai ter esse tipo de gente aí para criticar. E porém, assim, o pulo do gato que eu quase esqueci de falar para vocês. Essa galera, os haters em geral, independente se ele esteja te xingando, ele esteja fazendo textão para te dar lição de moral, se ele seja um lacrador, todo comentário de um hater no seu conteúdo significa positividade, ou seja, significa que você está incomodando até as pessoas, seu conteúdo já está bom o suficiente até você incomodar as pessoas. Isso aí vai gerar mais engajamento e futuramente, claro, maiores ganhos, ou seja, os seus haters serão os maiores aliados na sua jornada de criação de conteúdo. Como eu falei, hater tem na vida pessoal, que é aquele cara lá que fala mal de ti pelas costas, que tenta te derrubar pro chefe, é aquele que tenta não te ajudar, no caso na escola, que sempre tem um motivo para falar não só de uma pessoa como de várias pessoas, ou seja, a vida dele é perfeita, mas a do restante ali ninguém vale nada. Esse tipo de comportamento de gente sempre vai ter, seja no virtual, seja na vida pessoal ou profissional ou de estudo. Em resumo, o maior conselho é: pare de ter medo de hater, derrube eles, mas não deixe eles
simplesmente tomar controle do seu emocional a ponto de você ter medos, como falei. Se as coisas acontecer a ponto de ter ameaça extrema, faça um boletim de ocorrência, junte prova e deixa o processo rolar, que ele com certeza vai ser pego. Mesmo que ele se esconda atrás de perfil fake, é possível sim localizar essa galera, porém é um pouquinho demorado. Se você tem paciência, beleza. Se não, faça como eu, deixe pra lá, vida que segue, continue criando, que os hackers, como eu falei, vão fazer você crescer. Eu espero que você tenha gostado aí do super conselho e vamos pra cima, beleza? Tchau, tchau.